versículo 12, né? Então, diz assim, olha: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Os irmãos devem saber, né, que esse salmo é um salmo de Moisés. Se eu não me engano, assim, que é identificado como tal, eu acho que é o único, né? O único salmo que é identificado como sendo de Moisés. Esse versículo 12, irmãos, é o primeiro pedido que Moisés faz nesta oração, né? O primeiro pedido. Depois segue alguns outros pedidos que Moisés faz a Deus neste salmo, que é uma oração, tá certo? Esse salmo também nos revela a grandeza de Deus e as limitações humanas, né? A grandeza de Deus e as limitações humanas, que não era diferente no caso de Moisés, né? Moisés que viu o Monte Sinai fumegando e tremendo, e ele acabou tremendo também junto, né? E a sentença ali era que se até um animal tocasse o monte, deveria morrer apedrejado, né? E aquele episódio ali, o autor da carta aos Hebreus nos explica um pouco melhor lá em Hebreus capítulo 12. Se você quiser ir anotando as referências que a gente dá para você ler em casa e entender melhor, né? E o autor de Hebreus, ele conclui que nós não chegamos, né, pela graça de Deus, é claro, nós não chegamos ao Monte Sinai, mas sim ao Monte Sião, que é o monte, né, que representa a igreja, né? E essa mensagem que eu desejo trazer nesta tarde é sobre nós, de que modo contar os nossos dias, né? De que modo contar os nossos dias? É lógico que nós já temos, cada um de nós, né, os irmãos também já sabem muitas coisas relativas a isso, né? E a gente vai estar abordando aí um passo a passo, né? Naqueles dias, o objetivo de Moisés em sua oração era que Deus concedesse um coração sábio, né? Ou cultivar um coração sábio, né? Então, ele pedia para que Deus ensinasse a contar os dias com o objetivo de alcançar um coração sábio, né? Cultivar um coração sábio, né? Podemos ter certeza que Moisés não estava falando acerca de qualquer sabedoria, né? Ele que era uma pessoa culta, como também a carta de Hebreus nos ensina, que ele era uma pessoa culta, instruída, né? na ciência, no conhecimento, inclusive egípcio, né? Mas essa sabedoria que Moisés pedia aqui para Deus não é a sabedoria do Egito. Não é a sabedoria do Egito, né? Então eu gostaria que colocasse aí Tiago 3,17, né? Que Salomão falou muito sobre sabedoria, e Salomão, hora ou outra, ele falava assim, a verdadeira sabedoria, né? Verdadeira, porque existem vários tipos de sabedoria. Tiago, né, irmão do Senhor, falou acerca de várias sabedorias. E em 3,17, ele nos ensina que é a sabedoria que nós buscamos também de Deus, né? E ele fala como é essa sabedoria, né? Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, né? Então, esses ingredientes aí são os ingredientes da verdadeira sabedoria. E é os ingredientes que nós temos que estar em busca, né? Para que a gente possa, digamos, alcançar, né? Pelo menos essa sabedoria aí da parte de Deus. Algumas outras coisas também que são importantes nesse modo, né? De nós contarmos os nossos dias, que eu vou estar citando, além do que já está falando aí, né? Porque a Bíblia diz que Salmo 111, versículo 10, né? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, né? Se achar aí, o irmão coloca para os irmãos estarem acompanhando a linha de raciocínio aí. Então, o temor a Deus é um dos pontos aí importantes que a gente gostaria de falar um pouquinho, rapidamente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre, né? O Senhor será louvado para sempre. Então, como contar os nossos dias? Temendo ao Senhor, que
porque acredito ser o passo a passo aqui, esse é um dos passos mais difíceis, e que envolve toda a nossa vida. O temor ao Senhor envolve toda a nossa vida, né? Podemos dizer que a humildade, a mansidão, pode-se dizer que são subprodutos de nós temermos a Deus, porque o nosso temor a Deus também é revelado nos nossos relacionamentos horizontais, né? Então é importante nós termos isso em mente. Salmo 34, do versículo 11 ao 14. Vamos ver um pouquinho aí sobre o temor a Deus, né? Glória a Deus. Então, de que maneira contar os nossos dias? Temendo a Deus, é o primeiro passo. E o mais difícil, acredito eu, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Não sei se saiu fora do ar, qualquer coisa eu leio aqui. Glória a Jesus. Salmo 34, do versículo 11 ao 14. Se não achar, eu vou ler aqui. Os irmãos, como sempre, a gente pede sempre paciência, né? Porque a gente faz um passo a passo aqui para não se perder, e é necessária paciência de todos os lados. Venham, meus filhos, ouçam-me e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. É Deus falando com a gente, né? Não é o irmão Ronaldo. Tá certo? Continua. Ó, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Ele vai dar a receita agora. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Somente até aí, né? Então, Tiago fala que a sabedoria da alta é sincera, né? E aí ele fala de nós fugirmos do que? Da falsidade, né? Então tá em harmonia com o que a gente está aprendendo aqui nesse passo a passo. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, ele cita esse salmo aí, abordando o mesmo assunto, né? Falando para os seus leitores: vocês querem viver dias felizes? Porque todos nós queremos, acredito, né? Nem todos, talvez, irmãos, anseiam viver tantos, né? Não sei. Inclusive o salmo fala aqui de 70, 80 anos. Serginho talvez leu e tem de lembrança isso aí, né? Então, quer dizer, minha esposa às vezes fala que ela gostaria de viver 100 anos. Deus levou meu pai com 90, né? Meu pai com 90 anos dirigia, ia para Sorocaba. Aí surgiu um probleminha, foi fazer uma biópsia. Ficou 10 dias internado e Deus levou ele. Mas não sofreu, né? 10 dias, pode-se dizer que não sofreu. Meu pai viveu uma vida, podemos dizer, muito boa. 7 filhos, bastante neto, alguns bisnetos, né? Eu particularmente também não desejo tanto assim, não. Se eu for até os 70 já está bom, né? Mas cada um sabe a quantidade de dias que quer viver. O salmista e o apóstolo Pedro estamos falando de viver dias felizes, né? Então, para nós termos bastante dias felizes para contar, é preciso observar essa receita aí que o salmista nos dá. Tá certo? Que certamente, se nós chegarmos nesse nível espiritual aí, de vivermos na prática esses ensinamentos, nós vamos ser felizes sim. E vamos ter muita felicidade para contagiar as pessoas também. Tá certo? Glória a Deus. Uma outra maneira de como contar os nossos dias, né? Levando em conta as misericórdias do Senhor, né? Hoje, depois que eu tinha preparado o esboço, eu abri lá o WhatsApp e vi a irmã Ingrid falando sobre isso, né? Eu já tinha marcado esses textos, irmão. É lógico que isso é só confirmação de que Deus está falando conosco, né? Então, Lamentações 3, né? Lamentações 3, 22, 23. Lamentações fica depois de Jeremias, lá, viu, irmão Lucas? Se quiser colocar aí para nós, por favor. É um breve estudo também, viu, irmãos? É um breve estudo também, tá certo? Então, se os irmãos quiserem, Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23. Versículos 22 e versículos 23. Glória a Deus. Opa, isso aí, Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, cada manhã, já pensou? Cada manhã, quando a gente acorda, quem sabe, até mesmo sem contar os nossos dias, a primeira coisa que a gente já pode se alegrar e falar: acordei mais uma vez porque a misericórdia do Senhor não teve vindo. Glória a Deus, glória a Deus. Porque, irmãos, eu tenho certeza que
não somente eu, mas é provável que alguns irmãos também sintam dificuldade em temer a Deus todos os dias das nossas vidas. Porque Deuteronômio fala, né, de nós temermos a Deus todos os dias das nossas vidas. Se eu não me engano, Deuteronômio 17, 19 ou vice-versa. E essa palavra vem fazer um contraponto. Porque, irmãos, se nós não contarmos e não levarmos em conta as misericórdias do Senhor, a conta nunca vai fechar. A conta nunca vai fechar, né? Nessa busca de temer ao Senhor, de se apartar do mal, de se guardar da corrupção do mundo, né? De viver, não pela nossa própria vontade, mas porque Deus quis nos separar desse mundo para Ele. Foi Ele que quis isso. Foi Ele que nos escolheu com esse objetivo, né? Então, não é fácil. Não é isso, meu senhor? Não é fácil. Não vai acontecer acidentalmente, por acaso, automaticamente. Requer uma luta aí, requer uns esforços, né? Que até, eu acredito, os irmãos já sabem também, os passo a passos, né? Mas, irmãos, é muito importante nós considerarmos a cada dia as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, né? Porque quando a gente não consegue efetivamente, ou como nós esperávamos, temer ao Senhor em todo o nosso andar, nosso viver, então as misericórdias do Senhor vai fazer um contraponto aí, né? Um contrapeso, né? Que a gente sempre pode estar falando com Jeremias, nós não somos consumidos, porque as misericórdias do Senhor estão sobre nós, tá certo? Então é um outro modo de nós podermos contar os nossos dias e alcançarmos sabedoria e os objetivos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, tá certo? Qual um outro modo, né? Sem presunção, né? Coloca para nós, Lucas, por favor, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, sem presunção. Tudo bem que, né, quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o futuro. Amém? O ensinamento bíblico, num plano geral, nos mostra, nos ensina que Deus não se agrada da presunção humana. Presunção humana. E quando eu estava trabalhando esse tópico aqui, esse tema, me veio o seguinte trocadilho, né? A solução não está na presunção, mas na unção. Então a solução não está na presunção, está na unção. Porque alguém poderia perguntar assim, mas irmão Ronaldo, qual o problema de eu querer saber o futuro? Qual o problema de eu querer saber o meu futuro? Eu não creio no Deus eterno. Por que eu não posso querer saber um pouquinho do meu futuro? Que mal há nisso? Né? Então, não há necessariamente um mal nisso, né? É a presunção que é condenável, né? Inclusive Tiago também fala sobre isso, né? Das pessoas que planejam muito, mas não colocam Deus no cenário, né? E aí Tiago fala para eles, olha, se vocês estiverem vivos e se Deus quiser, vocês farão isso ou aquilo, né? Já corta a presunção pela raiz, né? E a unção é a coisa mais importante, né? Porque na linguagem do Novo Testamento, unção quer dizer o quê? A unção quer dizer o Espírito Santo que foi derramado como uma unção sobre nós, né? E é interessante que veja bem o que o apóstolo João fala do Espírito Santo. Coloca para nós aí, por favor, Lucas, o Evangelho de João. Não, primeiro a carta de João, capítulo 2, versículo 27. Primeiro João, capítulo 2, versículo 27. Esses livros ficam lá no finzinho, antes de Apocalipse. Glória a Deus. Vamos ver aí então. Quer saber o futuro? Olha só aí. Olha só que bênção, né? E que privilégio que nós temos por ter o Espírito Santo. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, tá vendo? Isso também, olha essa vantagem aí, liberdade que nós temos de aprender com Deus, Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Amém?
Coloca para nós também o Evangelho de João 16, 13. Capítulo 16, versículo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Também fala acerca do futuro aí, né? Isso, ó. Mas quando vier o Espírito da verdade, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Tá aí, o nosso futuro está garantido. Ó. Não há nada de relevante ou de importante, mesmo que seja uma coisa pessoal e particular sua. Se Deus julgar que você precisa saber que é importante, é relevante, até para você traçar um passo a passo, um plano de ação, Deus vai falar com você. Eu vejo, é lógico, eu falo assim da minha vida, porque é lógico que eu sei primeiramente das coisas da minha vida, né? Mas Deus fala com os irmãos, de repente tem mais do que falar comigo, né? Aliás, o que Deus tem falado a meu respeito, tem falado com a minha esposa, né? Mas eu tenho ficado surpreso às vezes como Deus fala as coisas que vão acontecer. Deus usou uma irmã na rua para falar com a Sueli, ela falou umas 4 coisas assim, relevantes para nós, né, para a nossa vida particular, e 2 dessas coisas já se cumpriram. Então é maravilhoso, irmãos, nós temos esse companheiro a cada dia, o Espírito Santo, saber que ele faz uma conexão entre nós, né, faz uma conexão entre nós, às vezes faz uma conexão até com irmãos que nós não convivemos, porque a Sueli nunca tinha visto essa irmã que abordou ela na rua e entregou uma profecia assim. Então, é maravilhoso isso. E nós não temos por que temer. E nem temos por que ficar querendo ser presunçoso. Tá certo? Glória a Deus. Então, contar nossos dias sem presunção. Tá? O seu hoje, o seu amanhã, como o seu passado esteve nas mãos de Deus, o seu hoje e amanhã também está nas mãos de Deus. Descanse no Senhor. Amém? Uma outra coisa importante, um outro modo importante de nós contarmos os nossos dias, né? Lançando sobre Jesus todas as ansiedades, tá certo? Conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pode colocar aí se quiser, 1 Pedro 5, 7. Glória a Jesus. Versículo conhecido, né, irmãos? Esse versículo é conhecido. Eu também estava pensando aqui e escolhi esse ponto por causa da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. O versículo 11 de Mateus 6 nos fala do hoje, né? Do hoje. Pão nosso, né? O pão nosso cotidiano nos dá hoje, né? Então hoje sinaliza o que? O tempo, sinaliza o dia, né? Então é indispensável, né? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém, irmão Cleiton? Deus está cuidando de você, viu? Fica tranquilo. Glória a Deus. Então, irmãos, é interessante a gente buscar esse relacionamento diário com Deus, né? Eu sei que é difícil, mas nós temos a liberdade de orar, não somente na igreja, não somente lá no nosso quarto, mas no dia a dia, né? Às vezes a gente pega um transporte, meio de transporte, está ali, ou para no farol, né? E está ali, né, Sérgio? Se relacionando com Deus. Que aqui eu quero falar acerca de relacionamento. A oração faz parte, né? Nós não podemos negligenciar a importância da oração. Mas é mais do que oração, irmãos, é relacionamento com Deus, né? E a gente sabe que o tempo tem sido compactado. O tempo tem sido compactado, né? Às vezes corre o risco das pessoas não terem tempo, né, para orar, enfim. Mas é um dos modos que nós devemos focar e priorizar para contar os nossos dias, né? Estar lançando sobre o Senhor toda a ansiedade. Aliás, é um antídoto também contra o passo anterior, né? Contra a presunção, né? Uma pessoa que está descansada no Senhor, geralmente o coração dela não cogita presunções, porque ela está descansada, né? E Jesus fala para nós, né? Fala para todos nós: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou desafiar, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê?
descanso para as vossas almas. Então, irmão, você vê que maravilha que nós temos, que encontramos em Deus, suprimento de todas as nossas necessidades, tá certo? Glória a Deus. Concluindo, né, o último modo que nós também devemos trazer nos nossos corações acerca de como contar os nossos dias. Aqui é lógico que talvez algumas pessoas podem até estranhar, né? Mas eu coloquei aqui contar os nossos dias com paciência. Com paciência, né? Por que alguém pode estranhar? Porque o Salmo 90, que é a base dessa mensagem, Moisés fala que os nossos dias são muito breves, né? Muito rápidos, passa voando, né? E as coisas que se sucedem rapidamente, às vezes a gente não precisa de paciência para esperá-las, porque elas são rápidas, né? Mas, irmãos, é importante entender, né? Pedro, né? Pedro cita esse salmo também, né? Pedro cita o Salmo 90, 2 Pedro 3, 8 e 9. Se puder colocar para nós, Lucas. Pedro fala, né, que... Vamos esperar ele coloca, aí os irmãos acompanham a linha de raciocínio juntos aí, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Já estamos concluindo. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? A vida do cristão é uma vida de arrependimento, irmãos. De recomeço, tá certo? Quando você não estiver precisando de arrependimento, glória a Deus por isso. Mas pode acontecer, e quando você precisar, Deus vai te dar um arrependimento necessário. Se você estiver aberto, né? Se nós estivermos abertos para arrependimento, nós vamos encontrar arrependimento na presença do Senhor, conforme Romanos 2 nos ensina. Tá certo? Então, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como o nosso Deus é poderoso, né? Que Ele pode inverter essas situações, porque para Ele é facinho, né? Deus não retarda o cumprimento da sua promessa como alguns julgam. Aqui no caso de 1 Pedro, Pedro está falando sobre a vinda do Senhor, certo? Mas todos nós temos promessa, não é isso, irmão Sérgio? Então a promessa que Deus fez para você não está retardando, Ele está fazendo convergir as coisas para lá na frente, né? Porque a Bíblia diz assim em Salmo, né? Salmo 37: Deleita-te no Senhor, e Ele o quê? Concederá o desejo do seu coração. Quando nós chegarmos a esse ponto de deleitarmos no Senhor, a nossa vontade já convergiu com a dele. É assim que acontece. Glória a Deus. É maravilhoso. E aí as promessas começam o quê? Se cumprir. Glória a Deus. Voltando ao texto, Deus está ocupado e preocupado com a salvação nossa, que para Ele é o mais importante. E para nós deve ser também. Porque as outras promessas, elas estão inclusas no pacote. Como diz a música, né? Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Né? Então você não vai morrer antes que a promessa se cumpra. Pode ficar tranquilo. Tá certo? Nós não vamos morrer antes que a promessa se cumpra. Né? Mas Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, que todos vivam o arrependimento, né? E como para o Senhor um dia é como 1000 anos, nós temos que ter paciência, né? Nós temos que ter paciência para poder acompanhar, digamos, o calendário de Deus, né? O calendário de Deus parece tão diferente do nosso, né? Não é verdade, irmãos? Mas há uma coisa sempre simples e importante de se dizer, né? Deus, Ele sempre faz o melhor. Sempre faz o melhor. E não é diferente com relação ao tempo. Porque Deus faz sempre o melhor no melhor tempo. E nós precisamos ter paciência. O texto não diz que Deus tem paciência conosco? E quanta paciência Ele vai ter conosco, hein? Misericórdia. Então nós temos que ter paciência com Deus também. Tá certo? Confiar nele. Que Ele está trabalhando para fazer o melhor para nós. Amém? Fiquemos com essa palavra, eu agradeço a oportunidade, tá? E as palmas louvam ao Senhor. Em nome de Jesus.